Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Robert Kennedy Jr., que anunciou ontem que está encerrando sua campanha a presidente dos Estados Unidos. Ele era um competidor importante, tá? Ele estava como independente, mas chegava em alguns estados a ter 10, 15% dos votos e podia fazer diferença, né? Ele desistiu da campanha dele e falou que ia apoiar o Donald Trump. Olha que coisa curiosa, porque ele queria sair candidato pelos democratas, ele é democrata, né? Aliás, a família Kennedy Jr. é uma família tradicionalmente democrata lá nos Estados Unidos, e ele queria sair pelos democratas, os democratas não aceitaram ele como candidato, ele saiu como independente. E como independente, ele tinha uma boa parte de gente, uma boa quantidade de pessoas seguindo ele. E a grande dúvida que todo mundo tinha é, ele tira voto de quem? Ele tira voto do Trump ou ele tira voto do Biden, né? E agora, ele desistindo e apoiando o Trump, ele ajuda o Trump ou ajuda a Kamala Harris? Vamos entender esse caso aqui, porque realmente é um negócio que não dá para ter certeza se foi uma boa notícia ou não, né? O Kennedy Jr. tem umas ideias realmente completamente amalucadas. As ideias dele sobre a Ucrânia, por exemplo, são as coisas mais desvairadas do mundo, propaganda russa pura. Essa notícia foi sugerida por Lunar, Queria Ganhar Picanha, Levei Linguiça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Robert Kennedy Jr., vocês sabem, é sobrinho do grande JFK, que foi assassinado lá em Dallas, aquela confusão toda, né? A família dele sempre teve uma atuação política muito forte junto aos democratas, tá? Eles são democratas, não são republicanos não, nunca foram, né? Muito embora, é lógico, a política hoje dos democratas foi muito mais para a esquerda do que era na época do JFK, né? Enfim, o RFK, o Robert Kennedy Jr., ele queria ser candidato pelo Partido Democrata nessas eleições desse ano, mas não foi aceito no Partido Democrata. Inclusive o pessoal arrumou uma confusão lá para ele não sair nas primárias. Né, porque afinal os democratas têm uma primária. Ele poderia disputar essa primária com o Biden, e daí se os delegados, né, do democratas decidirem que o Biden que era o candidato, estava ok. Mas eles deram um jeito de dizer que ele não podia nem disputar as primárias. Ele ficou tão chateado que ele saiu e se candidatou como independente, né? Lá nos Estados Unidos você pode ter isso, você pode ter candidatos independentes, candidatos que não estão ligados a nenhum partido. Aliás, lá nos Estados Unidos e na maior parte do mundo civilizado, tá? Essa paranoia brasileira que só pode ter candidato se tiver num partido, eu acho um absurdo completo. É lógico que para um candidato ter uma base de apoio, né, ter fiscais, ter pessoas que puxam votos e coisa e tal, você estar num partido é algo importante, né? Mas, em tese, por que a pessoa não pode se candidatar avulsa, né? Por que ela não pode se candidatar como independente? Deveria poder em qualquer eleição para qualquer coisa. Eu acho que é algo que falta aqui no Brasil, né? E falta aqui no Brasil por uma sacanagem dos partidos. Os partidos que fazem essa pressão, porque acaba que eles ficam com um controle muito grande sobre a política no Brasil, né? Ao contrário de outros países, os partidos aqui no Brasil têm um poder muito grande, essas figuras ocultas que tem por trás aí dos principais partidos brasileiros acabam tendo uma força muito grande nas eleições, né? Enfim, o Robert Kennedy Jr. ontem, na sexta-feira, disse que ia desistir dessa corrida eleitoral. Então vamos recapitular o fato. Ele queria competir com o Biden nas primárias democratas, não aceitaram ele fazer isso, ele saiu dos democratas e lançou a campanha presidencial independente dele. E ele estava tirando muitos votos, né? Ele estava em alguns estados, chegava a 15% o percentual de votos dele. Ele não ia ganhar a eleição, né, porque teria que ganhar, né, em vários estados, e o estado que ele chegava ao máximo era 15% dos votos, não iria ganhar em estado nenhum, né? Mas é lógico, ele ia acabar atuando tirando votos de outros candidatos. E havia o questionamento de quem que ele tirava votos. Ele tirava votos do Biden, né, dos democratas, porque ele era um democrata, ou ele tirava votos do Trump, porque na verdade, se você olhar a plataforma dele, as ideias dele, são ideias mais ligadas aos republicanos hoje em dia, né? Enfim, a gente não sabia muito como é que funcionava isso, mas o fato é, com o Robert Kennedy Jr., o Trump estava ganhando a eleição com facilidade na época do Biden.
Quando trocou o Biden pela Kamala Harris, como vocês sabem, agora no mês de agosto, a Kamala Harris teve uma melhora aí nas posições dela. Ainda acho cedo para dizer que ela está ganhando do Trump. Não acho que está ganhando do Trump. Ainda acho que o Trump vai ganhar em novembro. Mas ela deu uma melhorada em agosto. É normal o candidato democrata ter uma vantagem no mês de agosto, porque justamente é o mês em que acontece a convenção democrata. Então a mídia fala o tempo todo do candidato democrata, fala sobre a plataforma dele, fala sobre, né, a pessoa do candidato, e no final das contas essa história toda fica nessa situação, né? Ou seja, acaba tendo essa vantagem artificial que depois some. Depois essa vantagem some. Então, não tem nenhuma conclusão nisso daqui. Eu acho que o Trump ainda está melhor. Mas a grande questão vem agora. O Robert Kennedy Jr. desistiu e disse que está apoiando o Trump, né? Ele teve em Arizona, que fez um evento em Phoenix, no Arizona, e ele ia encontrar votos, né, eleitores ali nos estados e coisa e tal, e ele disse que está se retirando da urna nos estados em que existe disputa, né? Lembra, lá nos Estados Unidos você tem essa situação em que alguns estados a gente já sabe que o Biden vai ganhar, outros a gente já sabe que o Trump vai ganhar, mas existem alguns estados que não, alguns estados que são realmente swing states, né, ou battlegrounds, ou seja, locais em que o Trump pode ganhar, a Kamala pode ganhar também, então, ou seja, você fica ali, é ali que vai ser decidida a eleição americana, são 5 ou 6 ali estados-chave que vão ser decidida a eleição americana. Então o que ele decidiu, ele não vai sair da corrida totalmente, tá? Ele vai continuar a campanha dele, segundo ele está dizendo, mas vai continuar nas urnas em todos os estados americanos, mas nos estados battleground, ou seja, nos estados que fazem a diferença, ele vai tirar o nome dele da urna. O que quer dizer isso? Quer dizer que os eleitores dele podem votar nele, tá? Porque sempre tem a opção de você votar escrito lá nos Estados Unidos, né? Mesmo na urna eletrônica, tem as opções para você votar e embaixo tem uma opção assim, outro, e você escreve o nome da pessoa ali e vota naquela pessoa, mesmo que ela não esteja na urna, né? Então, assim, as pessoas continuam conseguindo votar nele, ele vai continuar com a campanha, foi o que ele explicou, mas ele vai tirar o nome dele da urna nesses estados. Tipicamente, a maior parte das pessoas não se dá o trabalho de clicar em outros e escrever o nome da pessoa, escolhe um dos que já está escrito ali, então tirar o nome da urna praticamente é sair da campanha completamente, né? E sair da campanha nos estados que são battleground, que são estados decisivos ali, significa basicamente que está saindo da campanha, porque nos outros estados todos, né, não ia fazer diferença. Nesses estados que ele poderia fazer diferença, não que ele poderia ganhar, como eu falei, mas ele poderia tirar votos, ou do Trump ou da Kamala Harris, e agora ele não vai tirar mais votos. E aí que está a grande questão, ele saiu da campanha e apoiou o Donald Trump, falou que está apoiando o Donald Trump para a presidência, né? Falou que ia tirar o nome desses estados principais e ia apoiar o Donald Trump para a presidência. Como é que fica isso, né? É uma coisa realmente complicada essa situação. Se você olhar aqui nos agregadores de pesquisa aqui, você vê, por exemplo, nesse caso aqui, ó, no Novo México, né? Tem uma pesquisa aqui que diz que a Harris está com 51%, o Trump com 40%, o Kennedy com 3%. Então não faz diferença aqui. Mas esse outro aqui, ó, aqui é em eleição geral. A Harris está com 48%, o Trump com 46%, portanto uma diferença de 2% ainda, e o Kennedy está com 3%. Então, em tese, se esses votos do Kennedy forem para o Trump, ele ultrapassa a Harris, né? A coisa não é bem assim, né? Não dá para fazer essa matemática nesse tipo de coisa, mas enfim, essa é a situação, essa é a grande dúvida que fica para todo mundo. Se a saída dele ajuda o Trump ou ajuda a Harris. Eu acho que, na verdade, a saída dele vai ser irrelevante no processo geral, porque a verdade é que ele já estava com essa pinta de candidato não sério já há algum tempo, e o pessoal já está preocupado, já estava vendo mesmo entre Harris e Trump, não haveria chance nenhuma dele fazer diferença. Esse caso aqui, não acredito que vai fazer nenhuma diferença ele sair. O fato dele apoiar o Trump, eu acho que é ainda pior, isso piora a situação do Trump, porque ele é um cara que tem umas ideias realmente muito malucas, né? Aqui, ó, ele suspendeu a campanha presidencial independente, mas ele falou que vai continuar no boleto em vários outros lugares. Aqui fala aqui, ó, lugares ele estava com 5% e coisa e tal. Teve lugares que ele chegou a ter 15%, mas é pouca coisa, faz pouca diferença no final das contas. E principalmente aqui, ó, nos estados que ele chama de swing states, né, que é o Arizona. Então repara que o Arizona, a Harris está um pouquinho na frente do Trump,
aí ele tem 5% dos votos. Se esses 5% dos votos forem mais para o Trump do que para Harris, o Trump passa a Harris. Na Geórgia está praticamente empatado, mas também os 3% do Robert Kennedy Jr. pode fazer diferença a favor de qualquer um deles. Porque essa é a questão. Como ele era um cara ligado aos democratas, será que os eleitores dele vão para Harris ou vão para o Trump, né? Essa é uma grande questão no final das contas. Michigan também aqui, ó, 5% de votos, Pensilvânia. Esses aqui são os estados que têm, nesse momento, são os swing states nesse momento, né? O Trump está ganhando só na Geórgia, os outros, a Harris está ganhando, mas como eu falei para vocês, está ganhando por uma margem muito pequena. Isso daqui é o efeito do agosto, né? Do mês de agosto. A gente tem que ver essas pesquisas mais adiante, como é que vai ser, né? Ele fez aqui o discurso dele. Nesse momento eu não vou tocar o discurso inteiro, porque ele falou de muita coisa. Diz que agora o Partido Democrata se tornou o partido da guerra, da censura, da corrupção, das indústrias farmacêuticas e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas repara que é uma coisa meio paranoia, né? Um discurso meio paranoico no final das contas. Tem um pessoal que se identifica com ele, tá? Mas ainda é uma minoria da população. Age of 6 in 1960. And back then the Democrats were the champions of the Constitution, of civil rights. O cara tá emocionado, né? Ele tá falando emocionado ali, né? E eu coloco o meu apoio em Donald Trump. E dizem que ele está negociando para ter um cargo no governo Trump, né? Vamos ver o que vai haver aqui, né? Democratas ficavam contra o autoritarismo, contra a censura, contra o colonialismo, imperialismo e guerras injustas. Ele é Rousseff pra caramba. É absurdo esse cara. Nós somos o partido dos trabalhadores e da classe trabalhadora. Era pela transparência no governo, e o campeão pelo ambiente. O cara é maluco, cara. Nosso partido era contra muito dinheiro, interesses e poder corporativo, né? E agora isso tudo virou o Partido Democrata, né? Aqui, ele falando aqui, ó. Em abril de 2022, o presidente Biden mandou o Boris Johnson para a Ucrânia para forçar o presidente Zelensky a rasgar uma parceria com os russos. Que lorota isso, não tinha parceria nenhuma nisso daí, não tinha acordo nenhum nessa época. Isso é viagem dos russos que ficam falando esse negócio, não que foi a Ucrânia que quis a guerra, que a Ucrânia não quis parar a guerra, que são o Ocidente forçando a Ucrânia a lutar. Não, pô, que lógica tem isso, pô? Foi a Rússia que forçou a Ucrânia a lutar, ao invadir o território ucraniano, né? Não teve acordo de paz nenhum, de tipo nenhum, até porque não teria. O Zelensky simplesmente não conseguiria assinar nenhum acordo que não envolvesse a retirada completa das tropas russas da fronteira ucraniana. Isso já está claro lá nos acordos todos da Verovna Rada, lá da Assembleia Ucraniana. Só pode ter acordo de paz quando o último russo sair da Ucrânia. Então essa história aqui é lorota. E desde quando o Biden ia mandar o Boris Johnson, que lógica tem isso, né? Enfim, esse cara é maluco. Eu temo que ele atrapalhe mais o Trump do que ajude, né? Mas vamos ver qual vai ser o efeito nas próximas pesquisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.